Irmãos, eu quero trazer um encorajamento para vocês na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 21. Não vou me delongar muito, mas recentemente me ligaram, um amigo meu, pastor, e falou que queria que eu fosse preletor numa conferência missionária dele que vai haver. Eu falei, tá bom, ótimo. Tem algum tema, tem alguma coisa que você quer que eu trabalhe? Ele falou, não, qualquer coisa resolve. Eu falei, não, mas não pode ser assim. Ele falou, não, missão é que nem Natal e Páscoa. É sempre a mesma mensagem. Então é só para cumprir tabela. Todo ano tradicionalmente temos. Olha, eu fiquei muito ruim. Eu não estou dizendo que eu sou super espiritual, não. Mas eu fiquei ruim porque, querendo ou não, porque sempre temos falado de missões, isso acaba ficando algo rotineiro ou é algo que tem todos os anos. Então a gente acaba simplesmente, automaticamente dizendo coisas, orando por coisas, mas sem nenhum propósito. E eu falei, não, não pode ser assim. Então ele vai, pode ser que à vontade. O que você quiser trazer, traz. Então eu preparei alguma coisa para eles, mas simplesmente é um retrato de que realmente às vezes trabalhar em propagar o evangelho, ver o progresso do evangelho, pode cair na rotina, pode ficar sem graça, pode ser a mesmice de todos os anos, mas não é. É muito além disso. Muito, muito além. O propósito de missões não é apenas cumprir tabela. O propósito de missões, de cultos de missões, de louvores, não é apenas simplesmente para satisfazer o calendário de uma igreja. O propósito é realmente encorajar a igreja a continuar nessa obra. Nós não podemos parar. O mundo não foi alcançado ainda. Enquanto o mundo for mundo, nós precisamos estar indo, propagando, e a pergunta é, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode achar alegria? Fazendo uma coisa que é repetitivo, ou rotineiro. Eu fico muito, muito interessado, lendo as epístolas de Paulo, ele sempre fala da alegria que ele tem em compartilhar da palavra de Deus, embora tenha sempre passado por tantas dificuldades, tantas aflições, tantas provações, mas o homem estava lá. Ele tinha uma alegria que consumia o coração dele, a alma dele, que seja qual fosse a situação, boa ou ruim, como ele mesmo disse. Ele não ligava, ele queria saber se o evangelho estava sendo pregado, se Jesus estava sendo pregado. Isso trazia alegria para ele, isso pode trazer também alegria para nós. Eu quero falar rapidamente sobre 3 fontes de alegria para o coração de Paulo, que também deveria ser o nosso anseio, ter essa alegria também para fazermos essas coisas pelo Senhor. Versículos 12 e 13, Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. Diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Algo que trazia alegria para o coração de Paulo era ver o progresso do Evangelho. Ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que nós devemos pregar, quer seja oportuno, quer não. Você tem que pregar, e na verdade, Paulo, a alegria dele era que, embora estando preso, ele conseguia falar da palavra de Deus para os guardas e para quem tivesse a oportunidade de conversar com ele. Ele estava preso, mas ele tinha ainda alguns privilégios, alguma liberdade de poder compartilhar da palavra de Deus. E ele sentia essa alegria em simplesmente ver a palavra de Deus progredindo, se espalhando, indo para toda parte. E é muito fácil para a gente ficar desanimado quando coisas ruins nos sobrevêm. E é fácil, muito fácil, você simplesmente se entregar para as coisas ruins. E eu tenho um exemplo aqui que, para mim, chamou muita atenção e me encorajou, a nossa amada Darlene. A Darlene também passou por uma aprovação muito grande, mas ela não caiu de joelhos, ela não se entregou, ela escreveu folhetos evangelísticos, ela ia fazer as sessões de quimioterapia dela, entregava folhetos, ela conversava com pessoas, e pessoas perguntavam como é que essa mulher, de onde é que ela tira forças assim para falar de Deus, estando numa situação dessa. Porque a alegria de ver que a palavra de Deus tem sido pregada, isso sobressai, isso sobrepuja qualquer pensamento, qualquer emoção ruim que você tem
devido às circunstâncias ao seu redor. E é muito fácil ficar desencorajado com isso, mas é preciso pregar, mesmo quando o tempo não seja oportuno. Eu lembro que lá em Adventure, na igreja, eu estava levando umas cadeiras, nós tivemos um evento lá em casa, e todo mundo foi embora e eu tive que levar o rolo de cadeira de ferro para a igreja sozinho. Eu já havia dado várias viagens, já estava ficando escuro, então na última carga vinha o Richie, que era um bêbado chato da vila, e ele vinha caindo para cá, e eu olhei para ele, não, tomara que ele não venha conversar comigo, que eu não estou a fim de conversar, estou cansado, eu quero dormir. E bêbado, rapaz, ele veio direto para mim, entrou na igreja, veio conversar com ele, pastor, diz Richie, pastor, quero falar com você. Diga aí, rapaz. Mas no meu coração, eu estou sendo bem sincero, no meu coração só pede, Deus, leve esse homem para outro canto, porque eu não quero conversar com ele. E eu quero falar com você sobre os meus deuses. E a gente conversou e eu falei com ele, preguei o evangelho para ele, meio desmotivado, por conta da situação dele. E ele disse assim, olha, eu vou chamar você para você me ajudar a quebrar os meus ídolos. Eu falei, o homem duro e bêbado, a gente nunca viu aquele homem sóbrio, era sempre bêbado. E eu nem liguei para isso. Mas 4 dias depois ele me ligou e falou, ei, você não vem não? Eu, para onde? Para minha casa. Fazer o quê? Quebrar meus ídolos. Eu falei, vixe. E eu fui. Eu cheguei lá, eu pensei, ele deve estar bêbado. Mas eu fui. Não, estava sóbrio. Aí ele falou, ei, pastor, você não estava acreditando não, né, que eu estava ouvindo, não sei o quê. Eu falei, rapaz, não estava não. Depois eu estava ouvindo e eu entendi, vamos quebrar aqui. Aí trouxe os ídolos, vai lá para o terreiro. Aí me deu lá uma tora, vamos quebrar. Aí quebramos, rapaz, esses ídolos, vai no meio do terreiro dele. Se converteu, aceitou Jesus e me serve de lição, sabe? Às vezes a gente fica desapontado, desencorajado por fazer certas coisas por conta das circunstâncias. Pregue, como Paulo fala, não é? Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não. A alegria de Paulo também vinha em ver Cristo sendo pregado. Do verso 14 ao 18 a gente lê. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O interessante é ver que Paulo, nessa situação, devido por estar preso, e mesmo assim continuar pregando a palavra de Deus, irmãos, ele não diz que a localidade, mas irmãos, talvez, nas igrejas da Galácia, da Ásia, começaram a pregar também a palavra de Deus, vendo o exemplo de Paulo, e começaram a fazer, a pregar também a palavra de Deus, e ele fala que havia esse grupo, possivelmente judaizantes, que ansiavam, eles tinham inveja de Paulo, eles queriam ter aquele ministério de Paulo, e não tinham, eles eram falsos professores, queriam mesclar o evangelho com tradições judaicas e, na verdade, não tiveram algum sucesso, mas não no sentido positivo. E parece, fiz algumas pesquisas e não tem muitas explicações para isso, mas o que mais fez sentido para mim, e eu vejo de acordo com a palavra de Deus, no verso 18, é que parece que esse pessoal, esses invejosos, que querendo que Paulo recebesse uma sentença mais severa de morte, começaram a pregar o evangelho tal qual ele pregava, só para que mais pessoas se convertessem, para que Paulo recebesse a pena capital. Então, Paulo, lá com a possibilidade de ser morto, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí. O que me importa? O que importa para mim é que Cristo está sendo pregado. Não importa a situação. Cristo está sendo pregado. E muitas vezes as pessoas perguntam, o que encoraja um pastor, o que encoraja um missionário a trabalhar em campos esquisitos? Vocês recebem muitos missionários aqui, devem ouvir histórias incríveis,
tristes, também alegres, mas a pergunta que algumas pessoas fazem é como é que você consegue morar num lugar desse? O meu pastor foi para Guiana e saindo do aeroporto, ele viu aquele horror de mesquita e passando, e aquelas mulheres cobertas, só tinha o olho do lado de fora, mato para todo lado. Ele falou, ficou caladinho, só observando. Quando a gente chegou no porto para pegar o barco, que era para ir para Advent, ele falou assim, ele me virou e disse assim, tu tá fazendo o que aqui, seu doido? Vai-te embora. Isso não é lugar de gente, pessoal esquisito, roupa esquisita, cheiro esquisito, mato para todo lado. Vai-te embora, homem. Lá em Sobral também tem campo. E eu falei, eita, menino. Mas para ele era uma coisa anormal, uma coisa absurda, um lugar daquele. E quantos desapontamentos eu já tive trabalhando na Guiana. Se o pastor já foi para lá, sabe que o negócio não é fácil, aquelas conferências com 6 velhinhos, né? Não tem, assim, não tem um vigor, não parece que nada caminha, parece que tudo vai caminhando um pouquinho, aí depois acontece alguma coisa e volta tudo para estaca zero. Treinamos professores, aí numa semana todas foram embora. Fabiana e eu ficamos nos descabelando para tentar resolver o problema disso. O que nós treinamos para ser o pastor, recebeu uma oferta boa aqui do Brasil, recebeu dinheiro para consertar o ônibus e sumiu. Até hoje não vi desse homem, fiquei lá também sozinho. Então, o que encoraja numa situação dessa? Olha, a gente tem que ver muito, muito, muito mais além do que apenas números, sabe? Depois disso tudo eu liguei para o pastor que me convidou para ir para a Guiana e falei, eu vou embora porque isso é terra realmente de doido. Nada funciona aqui, nada trabalha. No Brasil, você começa a congregar, são 5 anos, está uma igreja. Aqui você vai, trabalha, 5, 6, 7 anos, tem 20 pessoas numa igreja, 30 pessoas numa igreja. É, muitas vezes, desencorajador. E eu falei para ele, e ele falou, olha, João, na palavra de Deus, não tem nenhuma referência dizendo, vá e encha um prédio de pessoas. Isso é prova de que você está trabalhando e que você está fazendo a minha vontade. Não tem nenhuma referência. A Bíblia fala que você deve ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. E o que Deus colocou na mão do pastor, do missionário, de qualquer cristão? É pregar a palavra de Deus. Então, pregue a palavra de Deus. O que Deus vai fazer no coração daquela pessoa, isso é trabalho do Espírito Santo. O seu trabalho é pregar. Seja fiel nisso. Mas se ninguém se converter, se ninguém vir para essa igreja, o problema não é seu. Deus não me chamou para isso. Prega, prega, prega. É o que motivava Paulo, embora diante de todas essas situações da vida dele, isso é o que o alegrava. Que ele, como ele fala, nisso eu me regozijo e sempre me regozijarei. É ver Cristo sendo pregado. Aqui em Fortaleza, no interior, no Brasil, no mundo todo. O importante é Cristo ser pregado. Antes de passar para o último, eu só queria falar que 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu encontrei o missionário Ronaldo, que é missionário de vocês, enviado agora para a Ilha da Madeira. E ele estava passando o relatório dele, e ele falou daquela igreja, a única igreja batista na Ilha de Madeira, não é? E o missionário americano passou 36 anos. E quantas pessoas? Tem 40, mas a frequência é de 8, talvez 10 pessoas. Aí eu vi alguém, eu estava no fundão, em canto nenhum, vale muita coisa. Mas os irmãos lá de trás falando assim, estou brincando, viu? Vocês estão no fundo, é só uma brincadeira. Eu vi umas senhoras conversando, 36 anos trabalhando com uma igrejinha com 6 pessoas. Perda de tempo e perda de dinheiro. Acho que com a máscara ninguém reconhece mais ninguém, não é? Aí falar isso para um missionário. E eu fiquei pensando, olha, realmente para muita gente talvez isso é uma perda de tempo. Você passar tanto tempo, as igrejas, estamos ajudando, esse pessoal e nada acontece. Que perda de tempo, que perda de recursos. Mas será que realmente é? Olha, Deus não se importa realmente com números, quanto mais, melhor, claro. Mas isso não é o alvo de Deus, e o alvo do missionário deve ser pregar a
Cristo. É só isso. O que Deus vai fazer, isso é trabalho de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero levá-los agora para a última parte do estudo. E do verso 19, Paulo vai expressar o desejo dele, falando com os irmãos que quer ser solto, quer vê-los mais uma vez. Mas ele diz algo tão interessante a partir do verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo está dizendo que não se importa. A vida dele é para engrandecer a Deus. O mesmo propósito seu. A sua vida, a minha vida, é para engrandecer a Deus. E esse é um versículo tão conhecido, não é? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Muitos de nós, geralmente, vamos para o lucro, vamos lá para o fim, a paga, mas nós esquecemos que antes da paga, que antes do lucro, tem uma vida que deve ser consagrada e oferecida para o engrandecimento do nome de Deus. Infelizmente, meus irmãos, eu não estou falando especificamente de igreja nenhuma, mas infelizmente, o pastor no começo falou que hoje os tempos são menos hostis e os crentes são bem mais frouxos. Querendo ou não, realmente ficamos, de modo geral eu falo, ficamos menos comprometidos com Deus, com sua causa, com o Evangelho. Eu não quero acusar ninguém, mas simplesmente dizendo que nós não podemos engrandecer a Deus quando a nossa vida está completamente imersa num mundo que não permite que você avance, num mundo que não permite que você fale da palavra de Deus, que não quer, que não tem interesse. Não tem como eu andar com Deus como um crente, querer engrandecer Deus na minha vida, andando com Deus e segurando também na mão do diabo. Não tem como. Há um texto muito conhecido, que vocês com certeza sabem, eu vou lá rapidamente, mas 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, rapidamente eu vou só ler o que fala sobre não amar o mundo. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem essa passagem, mas a Bíblia fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer essa opção de se envolver no mundo, de buscar os prazeres do mundo, buscar satisfazer a minha cobiça, o meu desejo, isso simplesmente vai evitar que você glorifique, que você engrandeça a Deus na sua vida. Eu tenho só um exemplo muito claro disso, que eu tenho que lidar com isso, enquanto o Senhor me permitir trabalhar com aquela igrejinha lá em Blackbush Polder. É uma vila hindu, altamente hindu. Todo mundo daquela igreja que eu pastoreio veio de um lar hindu e principalmente de um lar que adorava Kali Mai. E o indiano guianense, o que ele diz é assim: essa cultura, o que nós somos, não é simplesmente uma religião, uma cultura, isso é tudo que nós somos. Então, eles optam por viver uma vida que simplesmente só traz desgraça para eles, e o nome de Deus não é engrandecido e nem espalhado naquela comunidade. Infelizmente, os nossos irmãos lá, e às vezes a gente fica até pensando, será que realmente creram? Porque os hindus têm muitos festivais, então eles participam. Casamento hindu são 5 dias. Triste, muito triste. O pessoal fica, os irmãos, as irmãs ficam postando coisas no Instagram e no Facebook, e bebendo, e dançando. Não dizem que nada que dançar é errado. Estou falando naquela coisa toda lá que eles fazem, naquela idolatria, naquela bebedeira. Uma vila inteira afundada no alcoolismo. E é por isso que o que eles escolhem lá é muita depressão, é muita infelicidade, lares quebrados, a mazela financeira. É horrível você trabalhar diariamente com... É só isso que você vê. E muitas vezes parece que nada acontece, simplesmente porque os que deviam engrandecer o nome de Deus
se deixam levar pelo mundo. Você não vai engrandecer a Deus na sua vida se você continuar, se nós continuarmos, na verdade, envolvidos com o mundo. Nós não vamos ter alegria. Nós não vamos ser encorajados a seguir glorificando o nome de Deus. E Paulo conclui, eu quero concluir no capítulo 2, no verso 2, livro de Filipenses, no capítulo 2 e no verso 2, Paulo usa esse verbozinho de completai. E eu fui pesquisar um pouquinho, sabe, completar a minha alegria. Paulo não era alegre? Ele era. Ele tinha alegria, ele se regozijava em Deus, em ver essas coisas acontecendo na vida dele. Mas, por algum motivo, ele não vendo isso na vida de muitos irmãos, no caso aqui da igreja de Filipenses, ele quis dizer assim, olha, eu sou muito feliz em servir a Deus, mas está faltando só um pouquinho. Sabe o que é esse pouquinho? É vocês fazerem o mesmo. Então, completem a minha alegria, tendo essa mesma mente, desenvolvendo o amor, tendo o mesmo sentimento, fazendo o que eu tenho feito. Pregar o evangelho, propagar e engrandecer a Deus na vida deles. Então, meus irmãos, eu queria deixar esse pequeno encorajamento com vocês, dizendo sempre que a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida. E engrandecer a Deus é um privilégio, não é nem um trabalho, uma coisa que é difícil, porque vai contra a nossa natureza. Mas é algo que traz realmente alegria, porque você foi criado para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Então, quando você encontra esse propósito, quando você completa esse propósito, você vê a vida de uma maneira tão diferente. Culto de missões não é apenas mais uma coisa por aí, ou alguma coisa de fim de ano que se faz tradicionalmente. Não é apenas cantar algumas músicas falando que devemos ir atrás das pessoas. Não é apenas músicas, não são apenas manifestações religiosas. É algo que vem lá de dentro, que derrama na sua boca o propósito, na sua vida, que transborda na sua vida o propósito que Deus deu a você. Deus não chamou ninguém, absolutamente nenhum crente, para sentar e passar o resto da vida sentado. Deus chamou cada crente para ser um missionário. Essa é a essência do cristianismo. Então, cada um, criança, senhor, senhora, jovem, a sua função, o seu trabalho, o seu propósito é glorificar a Deus. É anunciar a palavra de Deus. Então, veja isso como um grande privilégio. E vamos ser felizes realmente fazendo o que Deus quer, propagando a sua palavra, pregando a Cristo e engrandecendo Ele nas nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder hoje compartilhar da palavra de Deus, também de um pequeno relatório para a tua igreja. O Senhor sabe do carinho, do amor que temos por essa igreja e como temos sido encorajados através dos anos em ver o amor, o empenho desses irmãos. Eu venho te pedir que o Senhor conceda a cada um deles cada vez mais visão, um amor profundo por Deus, que o desejo deles seja sempre engrandecer a Deus nas suas vidas, para que o evangelho seja propagado e que Cristo seja pregado. Abençoa cada família, cada jovem, cada senhor, senhora, que o Senhor derrame sobre todos aqui a sua paz, a sua graça e o seu favor. Nós somos indignos de tudo, Senhor, de tudo, mas nós também somos tão gratos por tamanho amor e pela direção, pelo dom do Espírito Santo em nós. Ser honrado, ser glorificado sempre, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.